Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, muito importante. Antes de partirmos para o estudo analítico, as equações que envolvem espelhos esféricos, a gente precisa entender o significado do sinal em cada um dos termos que a gente vai utilizar nas equações. F aqui é a nossa distância focal. F, que é a distância focal, corresponde à metade do comprimento do raio de curvatura do espelho. Então, a nossa distância focal tem comprimento igual à metade do raio de curvatura. Fica no ponto médio entre o centro do espelho e o vértice do espelho. Só que a gente vai adotar sinal diferente para a distância focal dependendo do tipo de espelho. Se a gente tiver uma distância focal positiva, a gente está dizendo que o foco é real. E se o foco é real, a gente tem um espelho côncavo. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente tem distância focal positiva, temos um foco real e, por conta disso, um espelho côncavo. Quando o espelho é convexo, a distância focal vai ter sinal negativo, indicando que o ponto que corresponde ao foco é um ponto imagem virtual. Então, a distância focal negativa indica que o foco é virtual e isso acontece quando o espelho é um espelho convexo. Então, muito simples. Distância focal positiva, foco real, espelho côncavo. Distância focal negativa, foco virtual, espelho convexo. Pelinha, alguns chamam de PI, alguns chamam de DI. Pelinha, para mim, representa a posição da imagem. E aí, no referencial de Gauss, a gente diz que essa posição é positiva quando essa imagem que dá origem ao ponto da posição é uma imagem real, ou seja, há um encontro dos raios de luz nesse ponto. Então eu tenho pelinha positivo quando a gente está tratando uma imagem real. Se a posição é real, ela está projetada fora do espelho. Quando pelinha é negativo, isso indica que o ponto é um ponto imagem virtual. E muita atenção, imagens virtuais não podem ser projetadas. Só conseguimos observar esses pontos através do espelho. Então, se pelinha é negativo, temos aqui uma imagem virtual. Uma coisa que é importante também é que, dependendo do tipo de imagem, a orientação da imagem é a mesma do objeto ou a orientação da imagem é oposta do objeto. Imagina que o objeto aqui é esse lápis preto, perceba que a tampa está apontada para cima. Uma imagem direta ou direita é uma imagem que tem a mesma orientação, aqui com a tampa representada para cima. Se objeto e imagem têm a mesma orientação, dizemos que a imagem é uma imagem direta ou direita. E vamos diferenciar através de um sinal positivo para a altura da imagem. Então, se a altura da imagem é positiva, isso indica que a imagem é uma imagem direta ou direita. Quando a orientação é invertida, por exemplo, está aqui o objeto apontado para cima, a tampa, e aí a imagem aparece assim, ó. Deixa eu botar um pouco mais em cima, ela aparece dessa forma, mostrando que as orientações são opostas. A gente diz que essa imagem é uma imagem invertida. E para diferenciar da imagem direita, a gente vai colocar o sinal da altura negativo. Logo, a altura negativa indica que a imagem é uma imagem invertida. Anote isso aí que isso é importante.
Agora, as equações que relacionam tudo isso, muito simples. A equação dos pontos conjugados mostra que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da posição do objeto aqui, que eu chamei de P, com o inverso da posição da imagem, que eu chamei aqui de P'. Muito importante, essa regra de sinais você aplica quando você sabe o valor numérico. Se você sabe que a posição da imagem é menos 20, você substitui aqui na imagem o menos 20. Aí faz a regra de sinais, mais vezes menos fica menos. Contudo, se você está procurando identificar quem é a posição da imagem, você deve usar do jeito que está escrita a expressão. Caso a imagem seja virtual, ao fazer as operações com cuidado, você vai chegar num resultado em que o sinal de menos aparece sozinho. Você não precisa estar trocando esse sinal, tentando adivinhar se é real ou virtual. Use do jeito que está a expressão, desenvolva os cálculos e quando a imagem for virtual, você vai achar um P' negativo. A terceira expressão a gente chama de equação do aumento linear transversal. Nada mais é do que uma comparação, uma razão entre a altura da imagem, que aqui está chamando de HI, e a altura do objeto. Atenção! Como a altura da imagem, quando ela é invertida, é negativa, se a gente tiver um aumento linear negativo, indica que a imagem está invertida. Se o aumento linear for positivo, indica que a altura da imagem é direta, porque a gente vai considerar sempre a altura do objeto como a nossa referência. Então, se for direto, os dois têm o mesmo sinal, se for invertido, os sinais são contrários, e aí o aumento vai dar negativo. Outra coisa, embora essa equação seja chamada de aumento linear, esse valor pode ser menor do que 1, quando, por exemplo, a imagem é uma imagem reduzida. Se o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto, a gente vai ter aqui uma fração própria e o valor de A vai estar compreendido no intervalo entre 0 e 1. Então, isso significa que há uma diminuição no tamanho da imagem. Tranquilo? Uma outra coisa que é muito importante é que a gente tem uma relação de proporcionalidade entre as alturas e as distâncias até o vértice. Muito cuidado! A gente pode então montar uma proporcionalidade aqui e escrever P', imagem, imagem, sobre P, objeto, objeto. Mas muita atenção agora. Sempre com esse sinalzinho de menos aqui no P'. Ives, o que é que esse sinal de menos está dizendo para mim? Esse sinal de menos está dizendo que sempre que a altura da imagem for positiva, sua posição tem cota negativa. Sempre que a altura da imagem for negativa, a posição tem valor positivo. Ou seja, sempre que a imagem é direta, ela é virtual. E sempre que a imagem é invertida, ela é real. Então anote isso aí. Imagem real sempre vai ser invertida. Anotou? Anote também, imagem virtual vai ser sempre direta. Então, toda imagem direta é virtual, toda imagem invertida é real. Simples assim. Com essas três expressões e o cuidado com essas notações e valores, você consegue resolver qualquer problema que envolva cálculo com espelhos esféricos. Tranquilo? Olha aí, fera. Perceba que ele diz que em um anteparo a 60 centímetros do vértice do espelho esférico, forma-se a imagem. Fera, se a imagem se forma no anteparo, a imagem é projetada. E se a imagem é projetada, ela é real.
Se a imagem é real, de um objeto real, você já sabe que o espelho é côncavo. E aí, se a imagem está projetada fora do espelho, se é projetada tem que ser fora, né? Eu já sei que a posição da imagem é positiva. Então, P' aqui é 60 centímetros. Diz na questão que o objeto real está colocado a 20. Então, P, que é a posição do objeto em relação ao espelho, é igual a 20 centímetros. Usando a equação dos pontos conjugados, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo os valores, o nosso objetivo aqui é encontrar o valor da distância focal. Eu tenho que 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60, todo mundo em centímetros. E aí, tirando o mínimo múltiplo comum, a gente tem 60 entre 20 e F, repete a letra, 60F. 60F dividido por F dá 60, igual 60F dividido por 20 dá 3 vezes F, mais 60F por 60 dá F. Como 60F é comum aos dois lados da equação, não preciso reescrevê-lo, eu tenho que 4 vezes F é igual a 60, então F vai ser 60 dividido por 4, 15 centímetros. A gente já sabia, mas o fato de dizer que a distância focal aqui é positiva, garante a gente que o espelho é um espelho côncavo. E é um espelho côncavo de distância focal 15 centímetros. A gente tem então que a alternativa correta é a letra A, de aprovação, fera. Aprovação que é seu destino. Vamos juntos. Fera, dá uma olhada nessa questão. Ela é bem simples, mas o legal é que a gente precisa utilizar todas as expressões envolvendo os espelhos. Olha só. Ele fala que o espelho é côncavo, eu já sei que a distância focal é positiva e tem 24 centímetros de raio. Como eu sei que a distância focal é metade do raio de curvatura, a primeira informação que ele já diz para a gente é que esse espelho tem distância focal igual a 12 centímetros, que é 24 dividido por 2. Então já anota e já usamos aqui a nossa primeira expressão. Aí ele diz que eu estou olhando a uma distância de 6 centímetros para a imagem observada de uma cicatriz no próprio rosto. Então eu sou ao mesmo tempo observador e objeto, o que significa que a minha distância para o espelho corresponde à distância do objeto para o espelho. Ele está dizendo que essa distância é 6 centímetros. Está dizendo também qual é o tamanho do objeto, que é o tamanho da cicatriz, 0,5 centímetros. E pergunta qual vai ser o tamanho da imagem observada no espelho. Ora, fera, a altura só tem uma expressão. A gente sabe que a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como menos posição da imagem está para a posição do objeto. Quando a gente substitui aqui, a gente fica que HI está para a altura do objeto, que é 0,5, assim como, eita, não sei quem é P', sei quem é P, 6. Percebe que eu não vou poder terminar essa questão sem encontrar P'? Logo, eu vou ter que usar a expressão agora, que é a equação dos pontos conjugados. A terceira expressão que a gente usa na mesma questão, fera. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, a gente usou aqui a fórmula da distância focal, a fórmula do aumento linear e aqui a fórmula dos pontos conjugados. As três expressões numa única questão. Eu tenho aqui 1 sobre 12, substituindo, é igual a 1 sobre P, que é 6, mais 1 sobre P', que eu não sei quem é, vou chamar de X aqui. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui no cantinho, eu tenho de 6 e 12 dá 12, X. Aí 12x por 12 é X,
que é igual 12x por 6 dá 2x, 12x por x dá 12. Fera, como 12x divide os dois lados da equação, eu posso tirá-lo daqui. 2x está no segundo membro, passa subtraindo, eu fico que menos x é igual a 12 centímetros aqui, bem no cantinho, quase saindo do papel, a gente tem essa informação. Ora, fera, o que eu preciso aqui é exatamente menos pelinha. Se eu quero menos pelinha e aqui tem menos x igual a 12, aí o que é que eu substituo? Substituo 12. 12 dividido por 6 dá 2, logo o tamanho da imagem vai ser igual a 0,5 vezes 12 sobre 6, que é 2. O tamanho da imagem vai dar, então, 1 centímetro. Ou seja, ao observar nessas condições o próprio rosto, a imagem que se forma da cicatriz tem 1 centímetro de altura. A alternativa correta é a letra C, de coisa fácil, fera. Tranquilo?